Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. E ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Nós estamos no capítulo 6, que trata das manifestações visuais. O tópico Perguntas sobre as aparições, que fica no item 100. E a pergunta que nós vamos começar hoje é a pergunta de número 21, onde Kardec questiona o seguinte: como o espírito pode tornar-se visível? E a resposta dos benfeitores é a seguinte: o princípio é o mesmo de todas as manifestações. Reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Isso aqui é interessante, Paulo Renato, que a gente conversava antes do programa, porque o espírito pode se tornar visível, mas não necessariamente para todo mundo. Você relatava um episódio que você viu uma presença espiritual, porém nem todos que estavam ali viram, mas era uma espécie de uma materialização, ainda que parcial, porque acredita-se, entende-se que quando o espírito se materializa, todos podem ver. Depende do tipo de materialização. É justo. Nós temos na doutrina espírita, aqui na obra de Kardec, as materializações tangíveis, e muitas instituições, no passado pelo menos, gozavam desse privilégio, digamos assim, de poderem fazer aquelas reuniões de materializações, inclusive e especialmente para tratamento de saúde, Então, os espíritos podem muito bem, se acharem adequado, conveniente e se acharem o ambiente apropriado, eles podem muito bem também se tornarem não só visíveis, como também tangíveis. O próprio Frederico Figner, ele viu, se eu não me engano, a sua filha materializada lá com a médium Ana Prado, do Pará. Então é possível, sim, mas em determinadas situações, claro que os espíritos vão se tornar visíveis tão somente para essa ou aquela pessoa que tenha mais sintonia com seus valores, muitas vezes com o trabalho até que o benfeitor, que a pessoa, no caso pode ser um benfeitor, que ele desenvolve muitas vezes. Os benfeitores espirituais se fazem visíveis para essa ou aquela pessoa de um grupo de trabalho, de modo que essas pessoas possam melhor interpretar o fenômeno em si e possam continuar os seus trabalhos com mais segurança, porque essa visão espiritual fortalece a alma, e é por ela e com ela que Paulo viveu a vida toda, com a certeza da sobrevivência da alma. Miranda? Nós ficamos refletindo que cada um de nós vai perceber isso de acordo com a nossa sintonia, como foi falado, E nós estávamos conversando antes daqueles fenômenos que acontecem com o Divaldo quando ele ia fazer a palestra lá no Centro Espírita André Luiz, no Grupo Espírita André Luiz, na rua Jequibá, ali na Praça da Bandeira. E uns percebiam num determinado nível, outros só ouviam a voz. E ainda teve uma situação que eu lembro a Mirna estava conosco, Parecia que tinha éter, a blusa parecia que estava molhada de éter.
E eu lembrei que ali no Grupo Espírita André Luiz eles trabalhavam muito, né? Com reuniões assim com efeito físico. José Grosso se materializava. E da última vez que eu estive lá, a Maria Luísa me levou para ver a sala onde ficam os leitos para os tratamentos. E eu lembrei de uma família judia. O pai, né, o esposo, trabalha numa repartição aqui do Rio, e uma amiga nossa, muito amiga dele e tal, tivemos a oportunidade de fazer uma visita na casa deles, e eles conversando, eles continuam judeus, mas ele é frequentador do Grupo Espírita André Luiz, porque a esposa dele foi tratada e curada ali, nesse trabalho de efeito físico. Interessante. Uma amiga minha também foi tratada e curada, ao menos, por um certo tempo, eu não sei depois como é que ficou, mas ela foi curada também de um câncer que ela tinha no seio, e foi diagnosticada, inclusive, a cura, né, pelo próprio médico, a equipe médica que estava tratando dela. É interessante, muito interessante também. Então vamos continuar aqui com as perguntas de Allan Kardec. Agora na questão de número 22. O espírito propriamente dito pode tornar-se visível, ou isto só lhe é possível com o auxílio do perispírito, que é o corpo espiritual, ou astral, como chamam alguns? No estado material, dizem os espíritos, em que vos encontrais, o espírito só pode manifestar-se com o auxílio do seu envoltório semimaterial, por meio do qual ele atua sobre os vossos sentidos. Graças a esse envoltório é que eles aparecem, algumas vezes sob a forma humana, ou outra qualquer, seja nos sonhos, no estado de vigília, tanto em plena luz como na obscuridade. E aí, Miranda, é interessante aqui nas entrelinhas que os espíritos deixam claro que ele pode aparecer na forma humana ou outra qualquer. É interessante, né? Porque o pensamento, a plasticidade do perispírito, de acordo com que o pensamento desse espírito está focado, se for um espírito de condição muito inferior, ele se apresenta até como se fosse um animal, né? Quando é um espírito mais ajustado, mais elevado, educado, essa manifestação vai variar. Eu estou lembrando, aí já estavam desencarnados. Eu estou lembrando do livro Voltei, quando o irmão Jacó vai falar do Bittencourt Sampaio se aproximando, que ele via uma estrela brilhando, né? E quando chega próximo, se toma a forma do Bittencourt, e ele identifica qual é o espírito ali. Então isso é muito interessante, porque o nosso pensamento, a nossa mente, os nossos sentimentos vão estabelecer a sintonia que de alguma forma vai facilitar essa materialização. É interessante essa questão, porque nós muitas vezes estamos condicionados a acreditar que se um espírito se faz visível, naturalmente deva fazer-se visível para todos. Todos deveriam vê-lo. Foi a questão que nós falamos anteriormente. Mas isso não é verdade nem no sonho, né? Porque às vezes a pessoa acredita, numa leitura mais superficial da obra espírita, ela acredita que durante o sono ela, por livre vontade, vai ver os espíritos. Ela, na verdade, ela só vai ver aquilo que pode ver e que pode suportar, né? No caso dos espíritos próximos ao seu nível de evolução. E no caso dos espíritos superiores a ela, eles também fazem uma filtragem daquilo que a pessoa pode ver e dar utilidade. Então não basta a pessoa querer, né, durante o sono ver os espíritos, se não tiver permissão para isso. A gente lembra do livro, acho que é o segundo livro do André Luiz, Os Mensageiros? Os Mensageiros, obrigado. Os Mensageiros, quando André Luiz, acho que vem à Terra, se eu não me engano, ele havia passado lá no Ministério do Esclarecimento para sofrer lá algum processo em que magnético, que pudesse clarear a sua visão espiritual.
e ele vem e percebe toda uma movimentação de espíritos desencarnados naquela área em que ele está. E ele fala, eu já vim outras vezes à Terra e não vi essa população toda. Sim. Aí o Aniceto fala para ele, eu vejo que a sua passagem lá pelo ministério tal te deu a visão de que você necessitava. Então nós observamos isso, nem o André Luiz, na condição de desencarnado, relativamente equilibrado, estava em trabalho, nem ele via aquela população toda, desencarnada, se movimentando ali em torno da sua própria presença. Então a gente observa que essa questão é mais complexa do que parece. Sim. E é algo que muitos ouvintes nossos devem estar até surpresos, né? Porque dizer que um desencarnado não vê outro desencarnado, como assim? Não estão ambos desencarnados? Mas como você disse, é muito mais complexo, não é simplesmente uma questão de ver. Isso. Não é como estar encarnado, com os nossos olhos em pleno funcionamento, nós somos capazes de ver qualquer pessoa encarnada. É diferente. Na questão espiritual, existe algo relacionado à sintonia, existe algo relacionado à condição do perispírito. É mais complexo. Complexo mesmo. O próprio Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, acho que é quando ele fala sobre o sonambulismo, ele levanta essa questão da expressão ver. Ele diz que não é apropriada. Quando ele faz os comentários lá, ele diz que vai usar aquela expressão, mas não é bem aquilo. Porque gera um condicionamento, digamos, cultural, né? Porque quando a gente fala ver, a gente subentende-se que está vendo pelos órgãos físicos, como você falou. Então ele levanta esse ponto lá. De repente seria o perceber. Seria alguma coisa uma por aí. Mais... A visão da alma é muito mais complexa do que a visão dos nossos olhos materiais. Quer dizer, no fundo, a gente não entende o que seja, mas é realmente a leitura de alma para alma, como se fosse dentro do mesmo nível de evolução, né? Como se fosse a leitura de alma para alma. Isso é mais característico até com os espíritos de uma condição mais elevada, eles só se deixam perceber quando eles querem. Mas o Eduardo fez uma colocação que vai auxiliar o ouvinte. Ele falou, nós aqui encarnados, né, nós vemos tudo, mas depende da lente, do cristalino. Não é? Eu estava lembrando. Então, depende da sua condição visual. Se o nosso aparelho ocular tiver com alguma limitação, alguma dificuldade, catarata, miopia, seja o que for, você já não vai ter essa nitidez. Tanto que às vezes você troca de óculos, quando você se olha, se assusta, meu Deus, já estou assim. Verdade. E a gente até pode dizer, a gente fala assim, o azul é azul, mas ou o amarelo é amarelo, nem sempre. Né? Outras pessoas... E os tons são diferenciados. Dependendo de quem lê, de quem vê, o amarelo ou o azul já não tem a mesma claridade que é percebido pelo outro. Então, realmente, isso mostra que a vida é o que nós podemos ver dela. E na medida da nossa evolução, nós vamos vendo com mais clareza, com mais profundidade, com mais nitidez, ou vamos lendo a vida com mais nitidez. Por isso que os espíritos dizem que determinadas descrições sobre a esfera espiritual, eles não têm condições de fazer, porque nós não temos palavras, de modo que possamos entender com mais propriedade aquilo que eles venham a descrever. No livro Libertação, do Chico Xavier, o instrutor Gúbel, eles, junto com o André Luiz e o Eloy, eles vão aos domínios, né, de uma região trevosa, do Gregório, que dominava aquela região, e eles caminham por lá um bom tempo sem serem percebidos e notados pelos seguranças, né, do Gregório. Mas, em determinado momento, o Gúbel entende que eles deveriam chegar lá de forma visível. E aí é feito, né, uma oração, uma concentração ali, que a gente poderia chamar um adensamento do perispírito deles, de forma a se tornar percebível pelos soldados que estavam ali tomando conta. E assim foi feito. O André Luiz ficou apavorado, claro. Mas eles foram abordados, se identificaram, disseram que estavam à procura de Gregório e estavam ali em nome de uma mensageira chamada Matilde. E até ali eles foram vistos por todos os soldados e pelo próprio Gregório. Agora, se quisessem
poderiam ter entrado naqueles domínios sem serem percebidos. É isso aí. O próprio Gubbio fala para o André Luiz que ele não deveria criar resistência à absorção aqueles fluidos ambientes, que estava fazendo mal a ele, né? Ele passou mal, e o Eloy. É energia. Quer dizer, o Gubbio em si tinha o tônus mental dele de ajustar tudo, mas os outros não. Ele absorveu aquelas energias e fez mal mesmo, porque ali não é energia vazia, é energia com conteúdo moral, com conteúdo espiritual. É matéria mental. É a matéria mental, são... inferior, digamos, da pior espécie. São substâncias vivas, porque a matéria mental gera substâncias vivas. Interessante. Enfim, meus amigos ouvintes, a coisa é mais complexa do que a gente pode imaginar. Por isso que a Cipriana não queria que ele descesse lá determinada região, porque sabia que o bicho... não tem condições. Nós, na verdade, solicitamos aquilo de que não temos condições de lidar com proveito, porque nós simplificamos tudo para nós é muito simples. A própria questão da mediunidade em si, que as pessoas desejam ardentemente serem médios, porque afinal de contas é simples ser médio, basta ver os espíritos, aquelas coisas todas. E aí as coisas não são essa simplicidade que nós julgamos ser. Os próprios processos chamado de incorporação, psicofonia, na verdade eles envolvem toda uma técnica, na verdade é essa, toda uma técnica, aqueles bem conduzidos, que a gente realmente desconhece, não tem a mínima noção do que seja. Por isso que os espíritos falam, a própria Zenóbia, no livro Obreiros da Vida Eterna, ela faz uma prece lá pedindo a Deus que ela entenda a responsabilidade que assumiu ao falar do Evangelho, para falar do Evangelho. E às vezes a gente, como nós estávamos falando, às vezes a gente trata inclusive essa questão do falar com muita simplicidade, com muita superficialidade. Mas esses espíritos nobres entendem que a possibilidade de falar do Cristo é até uma alta responsabilidade. O nome dele. É uma alta responsabilidade. Mas nós somos assim, por enquanto, simplistas em tudo. E só lembrando que eu tinha perguntado a Miranda, para ficar claro, algumas pessoas relatam a visão de espíritos em outras formas, até formas animais. Conforme eles dizem aqui, respondendo a Kardec, que algumas vezes, graças a esse envoltório, é que eles aparecem sobre a forma humana, que nós os conhecemos, ou sobre outra qualquer. Então essa outra qualquer envolve aparições, às vezes dantescas, que assustam, que lembram os filmes de terror, aparições como se fossem animais, metade ser humano, e a pessoa acha que está enlouquecendo, porque está vendo algo que teoricamente não existe. Mas a mente do espírito plasmando sobre o seu próprio corpo espiritual, ele pode se apresentar. O Chico chegou a ver, Miranda já relatou isso algumas vezes, que ele abriu a porta, estava lá um espírito, para ele materializado como o diabo, o diabo como nós conhecemos aí na cultura, com aqueles chifres, com os olhos vermelhos, aquela coisa, e o Chico olhou aquilo ali, imagina, evidente que era Chico Xavier, os espíritos permitiram, era um aprendizado. O Paulo Renato falou, as coisas não são assim, você não precisa ficar preocupado agora de abrir a porta da sua casa e encontrar um ser dessa criatura, porque os espíritos sabem aquilo que nós precisamos e podemos lidar. O Chico naquela situação era um aprendizado para ele e depois para nós também. E o Emmanuel fala, não diga que não convidou. E ele agradece. O Chico fala, meu irmão, te chamei sim para que você me abençoe segundo as forças que você acredita. É verdade. Eu estava lembrando em um estudo onde tinha um vídeo, uma palestra do Raul Teixeira, e ele estava explicando sobre materialização, e ele dizendo assim, que nos trabalhos na casa espírita, tanto que lá no livro Desobsessão, André Luiz orienta a usar uma lâmpada vermelha, porque o Chico estava presente, ele tinha todo um comprometimento com a missão dele, e a energia que saía dele para que aqueles trabalhos acontecessem, ali mesmo, a doação do ectoplasma para prejudicar o mínimo possível dentro do objetivo daquele serviço. Aí o Raul Teixeira estava falando, mas os espíritos, eles podem se materializar à luz do sol,
de acordo com a necessidade, o momento e a situação. Não tem impedimento nenhum. É. No próprio livro Libertação tem aí a menina que é induzida a mudar a forma do seu corpo físico, né? Do seu corpo espiritual. Ele induz ela a se transformar numa loba, né? A criar uma forma de loba no seu perispírito. Uma hipnose. Ela né? é baseado na aceitação, né? Na verdade, é quase que uma autossugestão. Isso. Ele deu os comandos e, naturalmente, a emissão magnética. Ela aceitou o comando e plasmou aquela forma de loba, porque ele, o próprio selecionador lá, o punidor, né, Gregório falou, aqui nós trabalhamos com a justiça, não é com o amor. Né? E ela, por ter um nível de compreensão que gerou nela um remorso, né, um arrependimento, e na tentativa de se punir, ela aceitou aquele nível de justiça que ele estava fazendo e falou, você agiu como uma loba. E ela se considerava assim, né, dentro da imagem que ele criou, e ela que fez a mudança do seu perispírito, não foi ele. Sim, isso é muito importante dizer, né? Ele apenas fez a sugestão. Deu sugestão dentro do campo do complexo de culpa dela. Por isso que Kardec dizia que a chave para todos os fenômenos físicos que o Espiritismo estudou, e tantos outros estudiosos, era o perispírito. Aliás, isso acontece não só do outro lado, como aqui também, né? Vemos pacientes em hospitais psiquiátricos se comportando como animais em processos de indução hipnótica. Isso aí. Vocês estão falando, eu estou lembrando do Halloween. Porque outro dia eu abri o Facebook e vi uma postagem de um amigo, né? Inclusive eu tenho um carinho muito grande por ele, um respeito muito grande. Conheci na casa espírita, estudando, sabe? Me convidando para estudo. E as postagens dele, gente, no cemitério, parecia que eu estava ali dentro. Eu falei, meu Deus, envolve meu amigo, porque ele de repente está buscando pesquisar noutra direção e não está com a lucidez para avaliar o potencial mediúnico dele nessa busca, não é? Porque eu lembro que há muito tempo, numa reunião mediúnica, se eu não me engano, lá na CF, que o espírito falando, chegou a época do Halloween, ele alertando para que os evangelizandos orientassem nesse sentido de tomar cuidado, porque existem países que sacrifícios humanos são feitos na noite de Halloween, não é? E a gente fica compreendendo o seguinte, quem tem compreensão do Evangelho de Jesus já precisa buscar direcionar a educação mental para outros valores, não é? E quem é espírita e quem lida com a mediunidade, fantasiar os filhos, as crianças, de forma inocente, é só uma bruxinha, mas ali está dentro de um sincretismo, não é? Que vai fazer uma associação. Depois nós vemos pais chegando à casa espírita reclamando que os filhos estão com pesadelo, não dormem, está agressivo, mudou o comportamento e não tem ideia desse estabelecimento de sintonias que foi aberto por conta de uma brincadeira sem a maturidade da consequência. Justamente, a questão é essa, né? A questão dos valores com que a pessoa se alimenta, porque não é só a questão de cultura, digamos, linguística, de cultura acadêmica, porque a pessoa fala assim, não tem problema, que é só um folclore, alguma coisa do tipo, mas tudo nos induz, toda a nossa vivência nos induz à criação de imagens. Nós nos intercomunicamos, né? Nós nos comunicamos uns com os outros, embora com a palavra, às vezes com outros recursos de possibilidade de audição, por exemplo, mas essas questões todas elas são digamos assim, são fábricas de imagens. Sim. Ideoplastia. Então, o que a gente aceita como verdade, a gente plasma, a gente constrói a imagem e essa imagem vai ficar na nossa alma. Acabou de plasmar aqui agora um relógio e o relógio mostrava que era o fim do programa. Então, dito isto, no próximo programa, Paulo Renato volta a falar sobre o tema.
Agradecendo a ele, a Maria de Fátima Miranda, a todos vocês que nos acompanharem em mais um Luz na Penumbra com o estudo de O Livro dos Médiuns Allan Kardec. Até semana que vem, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui de novo para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando que contribuam com a Clube da Fraternidade, que já atingimos um número expressivo de colaboradores. E agradecemos por isso, porque nós estamos fazendo tudo para a Rádio Rio de Janeiro continuar crescendo. Astênio, o que você acha? Onde nós paramos? Onde nós paramos com Mozart? A casa de Mozart é bonita, né? Bom, nós estamos estudando na Revista Espírita de agosto de 1858 observações a propósito dos desenhos de Júpiter. Então foram desenhos recebidos pelo médium Victorien Sardou, né? E na parte em que nós começamos a leitura, né, no nosso último programa, estávamos onde Kardec falou o seguinte: ora, como fato de manifestação, esses desenhos são incontestavelmente os mais notáveis, se considerarmos que o autor, que é o Victorien Sardou, não sabe desenhar nem gravar, e que o desenho que oferecemos foi por ele gravado em água forte, sem modelo nem ensaio prévio, em 9 horas. Então, eu diria, Astênio, que vamos dizer, ele é um precursor do Chico Xavier, né? Porque o Chico Xavier não sabia, porque tinha só o primário, e escrevia livros científicos, tudo, André Luiz, tudo. Então, e ele aqui, o Victorien Sardou, fazendo esses desenhos que ele, na vida normal, não sabia fazer. Nunca sabia. Só os rabiscos, né, igual a gente faz, né? Mas, e ainda trabalhou na própria gravação em metal, em chapa de metal e daí por diante. Bom, supondo que esse desenho seja uma fantasia do espírito que o traçou, então notemos que Kardec está dizendo aqui que ele não está afirmando que esse desenho aqui represente a realidade de Júpiter. Pode representar, talvez represente, mas ele só está dizendo que ele não está aqui fazendo uma divulgação de algo provável apenas. Ele está trazendo isso para a revista porque o fenômeno mediúnico é interessante, né? Então, acima de tudo, ele está preocupado aqui com o fenômeno mediúnico, tá? Então, supondo que esse desenho seja uma fantasia do espírito que o traçou, o simples fato de sua execução não seria um fenômeno menos digno de atenção, e a esse título cabe a nossa coletânea torná-lo conhecido, bem como a descrição que dele nos deram os espíritos, não para satisfazer a vã curiosidade das pessoas fúteis, mas como objeto de estudo para quantos desejarem aprofundar-se em todos os mistérios da ciência espírita. Quando Kardec ele fala aqui os espíritos, né, é porque de mais de uma fonte espiritual já haviam sido recebidas informações a respeito de Júpiter
e de outros planetas. Aí vem esse espírito aqui, através desse médium, e apresenta desenho a respeito de uma moradia, né, de Júpiter. Então, já que já existiam informações a respeito de Júpiter, Kardec achou muito natural que também apresentassem desenhos a respeito de Júpiter, né? E ele prossegue dizendo o seguinte: incorreria em erro quem acreditasse que fazemos da revelação de mundos desconhecidos o objeto capital da doutrina. Então, muito interessante, Kardec disse: olha, eu não estou dando destaque às revelações a respeito de mundos desconhecidos. O objeto capital da doutrina não é esse, fazer revelação a respeito da condição de vida em outros mundos, né? Para nós, isso não constituiria senão um acessório, que julgamos útil como complemento de estudo. Para nós, o essencial será sempre o ensinamento moral. Esse aqui é um ponto digno de destaque, né? Da doutrina, o que para Kardec era essencial era sempre o ensinamento moral. O resto era acessório, né? Então, para nós, o essencial será sempre o ensinamento moral, de sorte que a procuramos nas comunicações do além-túmulo, sobretudo aquilo que possa esclarecer a humanidade e conduzi-la ao bem, o único meio de lhe assegurar a felicidade neste e no outro mundo. Então, deixando muito claro que o fato de eu estar publicando aqui nessa revista um desenho de uma possível moradia de Júpiter e um texto do Victorien Sardou a respeito dessas moradias de Júpiter, eu não estou aqui dizendo que esse é o objeto da doutrina espírita, né? Porque para mim, interessa em doutrina espírita aquilo que possa melhorar o homem. E um simples desenho, teoricamente, não pode melhorar o homem. Mas, embora, fala. É muito interessante ele abordar e mostrar outros mundos, né? Há muitas moradas do meu pai. Na casa do meu pai. Então, é importante, porque ele já afirmava que os outros mundos, seja ele qual for, Júpiter, Netuno, Marte, fora da nossa galáxia, existia vida. Sim. E vida inteligente. Vida inteligente, né? Exatamente. Embora a gente vá verificar aqui, né, no texto do Victorien Sardou, que Kardec vai publicar em seguida, ele dizendo que também para ele, a gente vê que ele é muito sensato, que também para ele a importância desse contexto, né, dos desenhos, enfim, das revelações, é de algum modo estimular os homens a quererem ser melhores para fazerem jus a habitar mundos melhores. Exatamente. Também, né? Então, Kardec prossegue o seguinte: não se poderia dizer o mesmo dos astrônomos, que igualmente sondam os espaços e perguntar qual seria a utilidade para o bem da humanidade, saber e calcular com precisão rigorosa a parábola de um astro invisível. Então ele fala assim, porque vocês estão indagando a ele qual a utilidade de desenhos e revelações a respeito da vida em outros planetas, qual seria a utilidade prática, aí ele indaga se não poderia fazer a pergunta também para os astrônomos. Exato. Qual a utilidade prática desses cálculos que eles fazem, nessa coisa toda, né? Bom, nem todas as ciências têm um interesse eminentemente prático. Entretanto, a ninguém ocorre tratá-las com desdém, porque tudo que amplia o círculo das ideias contribui para o progresso. Dá-se o mesmo com as comunicações espíritas, ainda que escapem ao círculo acanhado de nossa personalidade. Aí ele coloca logo abaixo, né, quem tiver interesse, né, porque as revistas espíritas, até pela internet, a gente consegue obter, visualizar, baixar PDF, etc. Né? Então, na revista de agosto de 1868, tem aqui um desenho de uma arquitetura que mais à frente o Victorien Sardou vai esclarecer, tratar-se da morada de Mozart, né? Aí Kardec em seguida publica o texto do Victorien Sardou, né? Foi um artigo escrito pelo Victorien Sardou, com o título Habitações do Planeta Júpiter. Tranquilos? Então vamos lá, né, lendo agora, só recordando que nós não estamos lendo agora um texto de Allan Kardec, mas um texto de Victorien Sardou, que foi o médium que recebeu, né, os desenhos sobre Júpiter. Foram muitos desenhos, aqui está publicado um só,
e que, como ele recebeu muitas informações dos espíritos, o Victoria Sardou recebeu muitas informações dos espíritos a respeito da vida em Júpiter, ele estava aqui dando a contribuição dele, dizendo o seguinte: se há um fato que gera perplexidade entre certas pessoas convencidas da existência dos espíritos, não nos ocuparemos aqui das outras. Então ele aqui estava se dirigindo apenas àquelas que já estavam convencidas da existência dos espíritos. As que não acreditavam nos espíritos, ele não estava se importando com elas, né? Então ele fala assim: não nos ocuparemos aqui das outras, é seguramente a existência de habitações em suas cidades. Então um fato que gera perplexidade entre os que acreditam nos espíritos é o fato de existir habitações nas cidades dos espíritos, né? Que realmente muita gente ainda acha isso, né? Quando lê Nosso Lar, né, com todos aqueles detalhes, acha uma fantasia, Nosso Lar e as outras obras do André Luiz, e né? Nosso Lar está nas proximidades da Terra. Isso. Não é nenhuma cidade ofuscante. Não. Tem muito mais amplas outras cidades. Sim, e em todas as obras do André Luiz, daquelas 13 obras a respeito da vida no mundo espiritual, ele narra detalhes, né, de outras colônias, essa coisa toda. Então tem muita gente que acha que o fato de essas colônias espirituais terem elementos existentes também no plano físico, que isso seria um absurdo. O que achariam essas pessoas? O que não seria absurdo? Não seria absurdo, todo mundo ficar ao relento? Quer Exatamente. dizer, então, por ser espírito, você não precisa de uma moradia. Nenhum de nós é abandonado, como disse Bezerra de Menezes. Mas isso é muito importante também, Astênio, porque isso mostra que aqueles que alcançaram plenitude podem morar em outras esferas. Sim, né? Como Bezerra de Menezes e outros que atingiram uma plenitude ampla e aí são galgados a outros planetas. Porque não teria adiantado Jesus afirmar que na casa de meu pai há muitas moradas. Exatamente. Se essas moradas estivessem com as portas fechadas. Exatamente. Né? Quer dizer, porque se a gente não pode entrar, não é morada. Exatamente. E se é morada, a gente pode entrar. Exatamente. Tá. Bom, então seguramente, então voltando, se há um fato que gera perplexidade entre certas pessoas convencidas da existência dos espíritos, não nos ocuparemos aqui das outras, é seguramente a existência de habitações em suas cidades, tal como ocorre entre nós. Não me pouparam de críticas. Casas de espíritos em Júpiter? Que gozação! Que seja, nada tenho a ver com isso. Né? Então achavam que falar de casa de espíritos em Júpiter que seria uma gozação. Você fala que seja, nada tem a ver com isso. Se o leitor aqui não encontra na verossimilhança das explicações uma prova suficiente de sua veracidade, se como nós não se surpreende com a perfeita concordância das revelações espíritas com os dados mais positivos da ciência astronômica, numa palavra, se não vê senão uma hábil mistificação dos detalhes que se seguem e no desenho que os acompanha, eu o convido a pedir explicações aos espíritos, de quem sou apenas o instrumento e o eco fiel. Então ele fala assim, bom, quem quiser criticar, fala direto com os espíritos, não sou eu que estou dizendo isso, eu estou só transmitindo o que eles me disseram, né? Que ele evoque Palissy ou Mozart, então, dois dos espíritos que deram informação a ele a respeito da vida em Júpiter, né? Que ele evoque Palissy ou Mozart, outro habitante desse mundo bem-aventurado, que sejam interrogados, que minhas afirmações sejam controladas pelas suas, que, enfim, discutam com eles. Quanto a mim, apenas apresento o que me foi dado, repetindo somente o que me foi dito. E por esse papel absolutamente passivo, creio-me ao abrigo tanto da censura quanto do elogio. Então ele deixa claro, dizendo assim, se querem discutir o assunto, se é possível, se não é possível, se é verdade, se não é verdade, discutam com os espíritos. Eu não quero nem o elogio, porque não foi eu que escrevi, e também não quero a crítica, porque também não foi eu que inventei nada. Tá certo? Feita essa ressalva,
E uma vez admitida a confiança nos espíritos, se aceitar como verdadeira a única doutrina realmente bela e sábia que a evocação dos espíritos nos revelou até aqui, isto é, a migração das almas de planeta em planeta, suas encarnações sucessivas e seu progresso incessante pelo trabalho, as habitações de Júpiter não nos deverão mais causar admiração. Então ele fez só a ressalva de que não foi ele que fez, né? Então ele fala assim, quem tem estudado a doutrina, né, não deveria estar mais admirado dessas habitações de Júpiter. Desde que o espírito se encarna num mundo submetido como o nosso a uma dupla revolução, isto é, a alternativa de dias e noites e ao retorno periódico das estações, porque isto existe em Júpiter, né? Claro. Desde que tenha um corpo, por mais frágil seja esse envoltório material, não reclama apenas alimentação e vestuário, mas também um abrigo, ou pelo menos um local de repouso, consequentemente uma casa. E obviamente também, né, que a gente verifica aqui, que ele está se referindo aos espíritos encarnados em Júpiter. Então Exato. vai gente criticá-lo como se ele estivesse falando de espíritos, né? Casa para espíritos, né? Moradias para espíritos. Embora isso seja um fato, ele não está aqui tratando de moradia para... Não, ele não está tratando de moradia para espíritos. Exatamente. Ele está tratando de homens encarnados em Júpiter. Entendeu a questão? Sim. Né? E como aqui também tem casas, né? Sim. O nosso lar mostra perfeitamente casas. Então, casas para espíritos, né? Para espíritos. Mas quando ele está falando aqui de habitantes de Júpiter, ele não está falando de espíritos, ele está falando de habitantes de Júpiter, são homens de Júpiter. Exatamente. Né? São espíritos encarnados em Júpiter. Né? Então, portadores de um corpo e daí por diante. Bom, com efeito, foi exatamente isso que nos disseram. Como nós, e melhor que nós, os habitantes de Júpiter têm seus lares comuns e suas famílias, grupos harmoniosos de espíritos simpáticos, unidos no triunfo depois de o haverem sido na luta. Né? Então, existem agrupamentos familiares em Júpiter. Né? Os mundos superiores não vão abolir, né, a estrutura familiar que nós temos aqui na Terra. Poderia até abolir, né? De repente com o tempo, o espírito puro, por exemplo. Será que existem residências de espíritos puros em famílias de espíritos puros? Tudo é vibração, tudo é sentido. Tem sentido, né? Porque você mesmo leu aí, eles se reúnem em grupo de sintonia, de vibração e formam uma família. A família não quer dizer que é homem, que é mulher, que é isso, que é aquilo. É um grupo de pessoas que se harmonizam. Então, aí ele continua, né, o Victoria Sardou, dizendo o seguinte: daí as moradas tão espaçosas, a gente verifica então que as moradas de Júpiter, em regra, são espaçosas, né? Não são moradas apertadas como nós temos aqui no Japão, por exemplo, ou nas nossas favelas. Né? Exatamente. Então, daí as moradas tão espaçosas que podemos chamar merecidamente de palácios. Como nós, ainda, esses espíritos têm suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas, o que explica a existência de edifícios especialmente destinados a essas finalidades. Finalmente, devemos encontrar nessas regiões superiores toda uma humanidade. Então ele está falando aqui de regiões superiores no sentido de planetas superiores, e não de regiões espirituais. Tá? Então, finalmente, devemos encontrar nessas regiões superiores toda uma humanidade ativa e laboriosa, como a nossa, como nós submetida a leis, necessidades e deveres, com a só diferença de que o progresso, rebelde aos nossos esforços, torna-se conquista fácil para os espíritos que já se despojaram de nossos vícios terrestres. Então, o progresso ao longo de uma existência num planeta superior, ele se faz muito mais forte do que se faz num planeta como o nosso. Sim. Aqui você tem uma encarnação de 100 anos e um progresso de 1 milímetro. Né? Mas nesses mundos... Perfeito. Né? Perfeito. Você progride pouco, né? Em 100 anos de vida, de existência, você tem 1 segundo né? De progresso. Mérito,
que a gente adquire, mas vamos evoluindo. Nós estamos, eu sempre falo isso, fadados ao progresso. E depois para outros mundos. Mas nós temos que adquirir a necessidade disso. Sim, porque acho que é importante, né, destacar que a gente não vai para um mundo superior quando Deus quiser. Né? A gente vai para o mundo superior quando por mérito. Por mérito, portanto é por quando a gente quiser. Né? Porque Deus não vai nos obrigar a desenvolver o mérito. Exatamente. Né? Então, quando eu quiser desenvolver o mérito, né, Deus certamente providenciará o meu traslado no momento apropriado para mundos superiores. Uma coisa assim, vamos fazer uma analogia. André Luiz estava no nosso lar, depois de ter passado 8 anos no umbral. E a mãe do André Luiz? Estava no mundo superior. Sim. Ou em esferas superiores da própria Terra. Esferas superiores, né? Ela estava num lar muito melhor do que o nosso lar. E ela desceu até o nosso lar para abraçar, para acolher, para dizer que estava viva, né? A mãe de André Luiz. Então isso é um fato, é mérito. Bom, prosseguindo no nosso tempinho aí, que só tem 3 minutos para terminar de novo, né? Mas prosseguindo um pouco ainda a respeito das habitações do planeta Júpiter, o Victoria Sardou diz o seguinte: não deveria ocupar-me aqui senão da arquitetura de suas habitações. Contudo, para a exata compreensão dos detalhes que se seguem, uma palavra de explicação não será inútil. Se Júpiter só é acessível aos espíritos bons, daí não se segue que sejam excelentes no mesmo grau todos os seus habitantes. Entre a bondade do simples e o homem de gênio é permitido contar vários matizes. Isso aqui até nos anima um pouco, porque Exatamente. A gente pode ser um espírito inferior de Júpiter, né? Já é alguma coisa. Já tá sendo puxado para o progresso. Então não precisa ainda ser lá essas coisas para poder ser habitante de Júpiter. Bom, ora, toda a organização social desse mundo superior repousa precisamente sobre as variedades de inteligência e de aptidões, cabendo aos espíritos superiores, aos mais depurados, por efeito de leis harmoniosas, cuja explicação seria muito longa apresentar aqui, a alta direção de seu planeta. Então a gente vê que, pelo menos em Júpiter, ou mundos superiores como Júpiter, esses mundos são dirigidos por espíritos mais depurados. Né? Não é como aqui na Terra, que os países aqui na Terra, por exemplo, que criaturas extremamente perversas, extremamente sanguinárias, né? Dirigem as sociedades aqui. Exatamente. Né? Isso até o nosso lar, que faz parte da Terra, a colônia nosso lar, a gente vê lá que a forma de direção é pelo mérito, né? Pela moralidade, né? O governador de nosso lar, né, que estava na época dirigindo há 50 anos a colônia nosso lar, era o mais elevado espírito da colônia nosso lar, né? Bom, mais umas linhas aqui. Essa supremacia não se detém aí, estendendo-se até os mundos inferiores, onde esses espíritos, por sua influência, favorecem e ativam incessantemente o progresso religioso, gerador dos demais progressos. Então, habitantes de Júpiter contribuem para o progresso de mundos inferiores, né? Exato. Dentre esses, a Terra. É preciso acrescentar que para esses espíritos depurados não haveria senão trabalhos intelectuais, pois suas atividades só se exercem no domínio do pensamento, e eles já conquistaram bastante império sobre a matéria para não serem senão debilmente entravados por ela no livre exercício de sua vontade. Então, pelo menos os espíritos superiores habitantes de Júpiter, eles não realizam trabalhos manuais como a gente realiza, né? Eles realizam trabalhos mais de natureza intelectual. O corpo desses espíritos, como aliás o de todos os que habitam Júpiter, é de uma densidade tão leve que só encontra termo de comparação nos fluidos imponderáveis, um pouco maior do que o nosso, então corpo maior, do qual reproduz exatamente a forma, então a forma igual a nossa, embora mais pura e mais bela. Ele se nos apresentaria sob a aparência de um vapor, termo que emprego a contragosto, por designar uma substância ainda muito grosseira. De um vapor, dizia eu, impalpável e luminoso. Só que eu vou ter que parar. Rapaz! Então, estamos aqui terminando a Revista Espírita de 1858 a 1860.
868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês a contribuição do Clube da Fraternidade. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,